Fala galera, Vida Pura, faz um tempinho aí que eu não apareço nos stories, né? Quem acompanha sabe que todo dia, ou pelo menos 3 vezes na semana, eu posto um mini devocional aqui pra vocês. Né, mini devocional com os temas sempre relacionados à pornografia, masturbação, sexualidade, como Deus vê a nossa sexualidade, como deve ser visto como nós cristãos, né, como devemos viver para a pureza sexual, né, segundo a palavra de Deus. E também pegamos carona aí como uma ferramenta a neurociência para nos trazer mais conhecimento e nos ajudar a entender quais são os efeitos que a pornografia e a masturbação causam no cérebro e também a imoralidade, né. Então hoje nós vamos falar aí para os casais, para marido e mulher, sobre a relação sexual, né? Sobre não macular o leito, que está lá em Hebreus 13:4. Vamos comentar um pouquinho hoje. Bom, então vamos começar a minha devocional lendo Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, né? Nós vemos aí que essa exortação, a carta aos Hebreus, né? Esse versículo fala sobre o leito conjugal, né? E falando sobre o assunto pornografia e masturbação, talvez você diga assim pra mim aqui: Mônica, mas eu sou casada, ou eu sou casado, e eu não consumo mais pornografia. Ou foi há muitos anos atrás, nunca mais tive contato. Porém, se você, como eu coloquei nas enquetes, fantasia na mente na hora do sexo com o seu cônjuge, se você precisa fantasiar para ter o orgasmo, então, se você permite que essas imagens permeiem o seu pensamento na hora do sexo com o seu cônjuge, seja de forma inconsciente, elas vêm, imagens de sexo, de fantasias sexuais, com pessoas, com posições, até com o seu próprio cônjuge, mas que não são lícitas, e você, ou às vezes até você faz isso intencionalmente para conseguir chegar ao orgasmo, você está pecando no pecado de imoralidade sexual. Ah, Mônica, mas eu não vejo pornografia, eu estou no sexo com meu marido e com a minha mulher. Mas nós vamos ver lá em Mateus 5:27 que Jesus diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério em seu coração. E falando de coração, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a Bíblia trata coração como mente, como cérebro. Então, você já cometeu adultério na mente se você imagina no sexo. Então, infelizmente, nós como cristãos, nós colocamos certos pecados dentro de uma caixinha, como se fossem os piores, os mais graves. Só aqueles que fazem algo explícito é que estão pecando na imoralidade. E nós não vigiamos e não sondamos o nosso coração e a nossa vida para ver se nós também estamos. E é aí que vem os pecados deliberados, os pecados que viram ali costumes sutis no nosso coração. Então, se você é casado e você tem feito isso, tem praticado e acha isso normal, porque muitos podem falar: mas Mônica, como que eu vou ter relação sexual com a minha esposa? Eu preciso ter excitação. Mas a palavra de Deus nos ensina que o sexo é com o cônjuge, é você ali se satisfazer no corpo um do outro, como um dando prazer para o outro, é uma renúncia. Você precisa viver o real, o que está acontecendo ali naquele momento, e não o que você está fantasiando ou lembrando do que você já viveu. Então um abismo chama o outro, um pecado chama o outro. Não se espante se o seu marido ou a sua esposa tem curtido fotos imorais, né? Tem conversado com pessoas, tem assistido pornografia. Não se espante se você e o seu cônjuge têm tido dificuldades no relacionamento, na comunicação, no amor, na renúncia. Por quê? Muitas vezes achamos que são coisas maiores que estão acontecendo, né? Maiores no sentido do nosso olhar. Mas a verdade é que esses pequenos pecados que são cometidos na mente, que a gente releva porque ninguém tá vendo, é isso que está minando o seu casamento. São as raposinhas, as pequenas coisas que vão amontoando mais pecados, até que uma hora isso se torna externo, não apenas interno. Então, você precisa de ajuda para santificar o seu leito conjugal. Mônica, como eu posso santificar o meu leito conjugal? Como eu posso mudar essa situação, restaurar o meu casamento, restaurar a área sexual, de comunicação, o amor, né? Você precisa viver uma renovação da mente dentro do seu casamento. O que é a renovação da mente? É o versículo que nós usamos de base para o nosso programa, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós utilizamos a palavra de Deus como nosso guia, direção e transformação, porém nós também pegamos uma ferramenta que é a neurociência. Para quê? Para transformar as nossas convicções e pensamentos que são da carne, que são das coisas deste mundo, para convergir a palavra, para que possamos vivê-la de fato e transformar a nossa mente conforme a palavra de Deus. Só que isso precisa de um processo. Não é de uma hora para outra, não é sozinho, precisa de ajuda e de um acompanhamento. Então, se você é casado, se encontra nessa situação, me chama aqui que a gente vai conversar. Inclusive, eu e o meu marido, nós até temos respondido algumas caixinhas esses dias em relação a isso, né?
E de fato nós dois tivemos que viver esse processo. Então nós não estamos falando de algo irreal, algo longe, algo que nós não trilhamos. Pelo contrário, nós estamos falando aqui, eu estou falando aqui hoje nesses stories, exatamente de um caminho que eu trilhei, que eu e o meu marido trilhamos, né? Por mais que vivemos o processo de renovação da mente antes solteiros, para não cair mais em masturbação e pornografia, nós também precisamos viver uma renovação da mente dentro do casamento na relação sexual. Porque a mente pornificada faz com que nós vejamos o sexo como algo impuro, algo sujo. E por isso precisa passar por uma renovação da mente, né? Mesmo aquelas pessoas que não consomem mais, mas ainda tem as marcas, as impressões neurais, o comportamento que fica ali como resquício do que já foi consumido.